Oi, gente, meu nome é Gabriela, eu sou integrante do grupo PetView Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia, e hoje o canal Viva Biologia traz mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de zoologia, com ênfase na sistemática filogenética, no grupo dos insetos e no grupo dos anfíbios. A sistemática filogenética é a ciência que vai estudar as hipóteses de relações de parentesco entre os grupos. Ou seja, eles vão procurar compreender a história evolutiva dos seres vivos. E a partir disso, eles vão nos dar uma representação gráfica que vai contar, então, essa história evolutiva dos grupos. Essa representação gráfica é denominada cladograma. No cladograma, a gente vai ter três partes muito importantes. A primeira são os terminais. Os terminais são os grupos representados naquele cladograma. Pode ser um filo, pode ser um reino, pode ser uma espécie, enfim, são os grupos, né, mesmo, os seres vivos que aquele cladograma está querendo representar. Os ramos são as linhas que conduzem até um terminal. É importante a gente lembrar que esses ramos, né, eles vão contar a história conforme os eventos vão acontecendo. Os nós, eles representam o momento de separação de duas espécies. Então, em todo nó, vou ter uma ramificação. Agora, a gente vai aprender dois conceitos que vão auxiliar na formação de uma história evolutiva, né? Que são importantes para contar essa história evolutiva. No próximo slide eu vou explicar melhor com uma figura, mas agora a gente vai definir quem são eles. O primeiro conceito é a cladogênese. A cladogênese é todo e qualquer evento que causa uma ruptura na coesão inicial de uma população, gerando duas ou mais populações que não se comunicam mais. Um exemplo de cladogênese, então, pode ser uma barreira geográfica. A anagênese, ela me mostra a evolução de um caractere ao longo do tempo. A anagênese, então, pode ser uma mutação, uma recombinação, uma seleção natural, enfim. E a anagênese aliada à cladogênese vão ser responsáveis pelas novidades evolutivas. Eu trouxe essa imagem aqui para a gente entender melhor, então, o que seria o conceito de anagênese e de cladogênese. Bom, aqui embaixo da imagem, a gente vai ter a população da espécie A coesa. No tempo 1, vai acontecer ali uma barreira geográfica que vai separar essa espécie A em duas espécies, na espécie B e na espécie C. Essa barreira geográfica, então, ela é um evento de cladogênese. Por quê? Porque ela causou a ruptura na coesão inicial daquela população, da população da espécie A, e gerou duas espécies, a espécie B e a espécie C. Ao longo do tempo, então, vão acontecer os processos anagênicos, ou seja, a evolução de um caractere. Então, no tempo atual, a gente pode ver que as espécies B e a espécie C, que antigamente era uma única espécie, que era a espécie A, elas são completamente distintas. Então, eu vou ter a espécie B com caracóis de coloração amarela e a espécie C com caracóis de coloração marrom. Então, antes, na espécie A, que todos os caracóis tinham apenas uma única coloração, esse gene da coloração, ele vai evoluindo, num tempo, né, que no tempo atual, essas duas espécies, elas não se reconhecem mais, não se comunicam mais, não são mais a mesma espécie. Então, é isso o processo de anagênese e cladogênese. A cladogênese vai causar ruptura na coesão de uma espécie, gerando duas ou mais populações, e a anagênese vai ser a evolução de um caractere ao longo do tempo. A sistemática filogenética ela vai se usar de alguns conceitos para a construção dos cladogramas. Esses conceitos são plesiomorfia, apomorfia e autapomorfia. Eu vou fazer um parêntese e comentar que o conceito de plesiomorfia e apomorfia ele é relativo. Ou seja, ele vai depender do ponto de vista que eu estou olhando um caractere. E dependendo desse ponto de vista, esse caractere ele pode ser relativamente plesiomórfico e relativamente apomórfico. Mas isso a gente vai comentar melhor no próximo slide. Vamos nos ater às definições que são importantes.
Plesiomorfia ela é um caractere que estava presente no ancestral e que foi herdada pelos descendentes sem modificação. A plesiomorfia está representada pela bolinha azul. Vamos dar um exemplo que essa bolinha azul seja a característica notocorda. Então, o ancestral comum ele tinha a presença de notocorda. E todos os descendentes, que são os terminais A, B, C e D, retêm essa característica, ou seja, retém a presença de notocorda da forma original, como estava no ancestral, sem modificar. A apomorfia está representada pela bolinha vermelha e ela é um caractere novo, ou seja, é um caractere que não está no ancestral. A apomorfia, então, ela é a única condição determinante para formar um novo grupo. Então, a partir dela, a gente forma os novos agrupamentos. Vamos dar um exemplo também, né? Dessa bolinha vermelha, então, ser, por exemplo, o surgimento do ovo amniótico. O ancestral, ele não tem ovo amniótico. Então, é uma característica que surgiu, nova, que não está presente no ancestral, só está presente nos descendentes. A bolinha rosa é a autapomorfia. O que é a autapomorfia? A autapomorfia é uma apomorfia de um único táxon, ou seja, ela é uma característica exclusiva de um único táxon, de um único grupo. Ela está representada ali no ramo que leva até o terminal B. Vamos supor que ali seja, ter 4 patas. Então, só o grupo B, ele apresenta essa característica que é ter 4 patas. O grupo B, ele apresenta a característica que é ter notocorda, então, representada pela bolinha azul, e apresenta essa característica exclusiva que é ter 4 patas. Só o grupo B tem 4 patas. Então, isso é uma característica apomórfica. Como eu tinha comentado anteriormente, um caractere ele pode ser relativamente plesiomórfico e relativamente apomórfico. Tudo vai depender do ponto de vista que a gente está analisando ele. Como, por exemplo, o caractere pulmão, que está entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Ele é um caractere relativamente plesiomórfico, visto que todos os grupos acima dessa característica, que são os peixes ósseos, os anfíbios, os mamíferos, os répteis e as aves, retêm essa característica, essa condição, da forma como estava no ancestral. Porém, também é um caractere relativamente apomórfico, visto que os grupos abaixo dessa característica, que são protocordados, lampreias e peixes cartilaginosos, não retinham essa característica. Sendo assim, um caractere ele sempre vai ser relativamente plesiomórfico e relativamente apomórfico, dependendo do ponto de vista que estamos analisando. Outra característica que eu trouxe aqui é pelos e glândulas mamárias circulados em vermelho nos ramos dos mamíferos. Essa característica é uma autapomorfia, visto que apenas o grupo dos mamíferos apresentam esta característica. Por exemplo, os répteis não apresentam pelos e glândulas mamárias, as aves também não, os anfíbios também não, e nem o restante dos outros grupos. Sendo assim, a gente pode perceber então que ter pelos e ter glândulas mamárias é uma autapomorfia do grupo dos mamíferos. A sistemática filogenética ela vai nos dar alguns conceitos de grupo. O primeiro conceito é de grupo monofilético. Um grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral e inclui todos os seus descendentes. Na primeira imagem, a gente tem um grupo monofilético. Quando eu chamo os terminais E, F, G e H de grupo A, eu vou ter um ancestral ali, marcado pela seta, que é o ancestral desse grupo. Dessa forma, eu estou incluindo o ancestral e incluindo todos os descendentes. Então, isso é um grupo monofilético. Um grupo parafilético é aquele que inclui o ancestral, mas nem todos os descendentes. Quando eu chamo os terminais D, E, F, G de grupo B, eu vou ter um ancestral do grupo B, que está marcado ali na segunda imagem pela seta.
Porém, eu estou excluindo um dos descendentes, que é o descendente H. Dessa forma, eu vou ter um grupo parafilético, porque eu vou incluir um ancestral, mas nem todos os descendentes, visto que, neste caso, o descendente H está excluído. Um grupo polifilético é aquele que inclui descendentes com ancestrais diferentes. Na terceira imagem, a gente vai ter um grupo polifilético. Nessa imagem, eu vou ter dois ancestrais marcados, o ancestral dos terminais B e C e o ancestral dos terminais E e F. Quando eu chamo o grupo C, que é formado pelos terminais B, C, E e F, eu vou ter dois ancestrais inclusos. Então, eu vou ter dois ancestrais diferentes, e isso vai me dar um grupo polifilético. Agora a gente vai falar um pouquinho dos insetos. Os insetos são animais invertebrados, ou seja, não apresentam coluna vertebral, são artrópodes e são segmentados. Eles apresentam um corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça vão estar localizados as antenas, os ocelos, os olhos compostos e o aparelho bucal. E no tórax vão estar as pernas e as asas. Para trocas gasosas, esses animais vão utilizar-se de um sistema traqueal composto por um espiráculo, que é onde ocorre a entrada do ar, pelas traqueias, que é onde o ar passa, depois de entrar pelos espiráculos, e pelas traqueolas, que é onde ocorre a difusão. Eles também apresentam um sistema de túbulos de Malpighi para realizar a excreção, que nada mais são do que sacos cilíndricos conectados ao intestino. O sistema nervoso desses animais é composto por um cérebro, localizado na cabeça, e um cordão nervoso ventral com gânglios em cada segmento. Então, partem gânglios desse cordão nervoso para cada segmento do corpo. Eles apresentam também órgãos do sentido, que podem ser fonorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores e quimiorreceptores. Estes animais utilizam de 3 estratégias de defesa: o mimetismo, aposematismo e camuflagem. O mimetismo nada mais é do que imitar uma outra espécie. O aposematismo é utilizar-se de cores de alerta, que seriam cores chamativas, por exemplo, preto, vermelho, amarelo, laranja. E camuflagem é se parecer com algo do ambiente, como por exemplo o caso do bicho-pau e do bicho-folha. Esses animais são gonocóricos, eles apresentam corte e cópula. Eles apresentam também uma fecundação interna e 3 tipos de desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento é do tipo ametábulo, que é um desenvolvimento direto e sem metamorfose, e conta com 3 estágios: ovo, ninfa e adulto. Há também o desenvolvimento hemimetábulo, que também é um desenvolvimento direto, porém com metamorfose, e também conta com 3 estágios de desenvolvimento: ovo, ninfa e adulto. Existe também um desenvolvimento holometábulo, que é um desenvolvimento indireto e com metamorfose, e conta com 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. Os insetos são animais que a gente tem bastante familiaridade, como é o caso das abelhas, dos cupins, das mariposas, das moscas, baratas, besouros e etc. Aqui eu trouxe 2 imagens para a gente ver como se dá a divisão dos tagmas corporais dos insetos. Então, vão ter a cabeça, o tórax e o abdômen. E na cabeça e no tórax, com todos aqueles acessórios que eu tinha comentado anteriormente. Aqui nessa imagem, a gente vai ter a anatomia interna de um inseto, dando ênfase em 3 partes muito importantes que eu citei anteriormente, que é o cérebro, localizado na cabeça, o gânglio nervoso, que está ventral, e em cada segmento eu vou ter um gânglio, e os túbulos de Malpighi, que estão ligados ao intestino e que realizam a excreção. Aqui a gente vai ter o padrão de desenvolvimento de alguns insetos, com algumas fotos para a gente entender melhor. O primeiro padrão de desenvolvimento é o desenvolvimento ametábulo e vai contar com 3 estágios, que é o de ovo, ninfa
e adulto imago, ou seja, um adulto não alado, que não tem asas. Nesse tipo de desenvolvimento ametábulo, a gente pode ver que não tem metamorfose. É um desenvolvimento direto e sem metamorfose. O desenvolvimento hemimetábulo é um desenvolvimento direto também, porém com metamorfose, e vai contar com 3 estágios de desenvolvimento: ovo, ninfa e adulto alado, ou seja, com asas. O desenvolvimento holometábulo é o desenvolvimento indireto e com metamorfose. Vai contar com 4 estágios de desenvolvimento: ovo, estágio larval, pupa e adulto. Esse adulto geralmente é alado, com asas. Quando eu estava comentando algumas características do grupo dos insetos, eu trouxe que esses animais apresentavam 3 tipos de comportamentos de defesa, que era o mimetismo, o aposematismo e a camuflagem. O exemplo de mimetismo que eu trouxe é entre a borboleta monarca e a borboleta vice-rei. Elas duas são bem parecidas na forma corporal, nas cores, porém são borboletas de espécies diferentes e a borboleta monarca, por sua vez, ela é rica em toxinas, então ela é venenosa para o predador, e a borboleta vice-rei não. E isso é um comportamento de mimetismo, na qual a borboleta vice-rei imita morfologicamente a borboleta monarca, e nisso ela ganha a vantagem de defesa, porque os predadores confundem ela com a borboleta monarca, sendo assim não vão predá-la, porque eles sabem que a borboleta monarca tem toxinas. Então evita assim dela ser predada. E isso é um comportamento de mimetismo, imitar um animal de uma outra espécie para se defender. O aposematismo é a utilização de cores aposemáticas, que são cores de alerta, que seriam a cor preta, a cor vermelha, a cor laranja. Aqui, por exemplo, eu trouxe essa vespinha que ela apresenta as cores de alerta, preta e amarela. Então, isso é um comportamento aposemático. O comportamento de camuflagem é imitar, o ambiente que aquele animal está, para que não seja predado. Acontece principalmente no caso do bicho-folha e do bicho-pau. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os anfíbios. Se a gente pegar o nome anfíbio, a gente consegue separar em 2 radicais. Anfi, significando dual, e bios, vida, ou seja, 2 vidas. A gente vai entender o porquê disso já já. Os anfíbios são animais cordados, ou seja, eles apresentam notocorda em algum estágio da vida. São animais vertebrados, pois eles apresentam coluna vertebral. São animais tetrápodes, porque eles apresentam um par de membros locomotores anteriores e um par de membros locomotores anteriores. E isso coloca os anfíbios dentro do grande grupo tetrápoda. Os anfíbios são animais que marcam a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Eles apresentam uma pele úmida, fina e permeável. Nessa pele vão estar presentes glândulas de veneno e glândulas de muco. Esse muco vai servir para manter a pele sempre úmida. Por que é importante manter essa pele sempre úmida? Para evitar que ela resseque. Na fase larval desses animais, geralmente a gente conhece o girino, que é a fase larval dos anuros. Eles vão viver no ambiente aquático do cícola, ou seja, em ambientes de água doce, e vão realizar a respiração branquial e cutânea. Na fase adulta, a dependência de água é superada parcialmente, e nesse estágio de vida eles vão realizar respiração pulmonar e cutânea. É importante a gente lembrar que o pulmão dos anfíbios não é tão desenvolvido ainda para respiração pulmonar. Então, a respiração pulmonar ela vai representar uma pequena taxa da respiração total desses animais. Dessa forma, a respiração cutânea ela representa uma grande parcela. Por isso, é importante esses animais terem uma pele
fina, uma pele úmida, uma pele permeável, uma pele que está sempre úmida para facilitar então essa respiração. Esses animais vão excretar ureia e para fecundação vão realizar corte. No caso dos anouros, a corte é feita por vocalização e vão realizar a cópula. A fecundação ela pode ser interna ou externa. Eu trouxe alguns exemplos de grupo dentro dos anfíbios. A gente vai ter o grupo Anura, que é formado pelos sapos, rãs e pererecas. O grupo Caudata, que também é chamado de Urodela, que é representado pelas salamandras e os tritões. E as gimnofionas, que é representadas pelas cecílias. A reprodução dos anuros se dá quando o macho ele abraça a fêmea. Esse abraço é denominado amplexo. E é nesse momento que a fêmea libera os óvulos e o macho libera os espermatozoides e ocorre a fecundação. O segundo estágio de desenvolvimento, então, vai ser o estágio de girino. Eu marquei duas anotaçõezinhas desse estágio para a gente dar uma olhadinha. A primeira delas foi um girino com a cauda posanal. Isso porque o girino é o estágio larval de um anuro. E o anuro nada mais é que um anfíbio e o anfíbio é um cordado. Então, pela condição cordada, que me diz, que todos os animais cordados vão apresentar notocórdia em algum estágio da vida. Então, aqui a gente tem bem evidente a condição cordada. O segundo momento é o girino, com um par de membros anteriores e um par de membros posteriores. Isso vai ser dado pela condição tetrápoda, porque todo anfíbio é um tetrápodo. Dessa forma, aqui, já no estágio larval, do desenvolvimento desses animais, apresentam essa condição. A gente pode observar também que a cauda pós-anal, ela só desaparece depois da metamorfose completa que ocorre nesses animais. Agora a gente vai fazer as resoluções de questões do Enem pertinente a esses três assuntos que a gente comentou, sobre sistemática filogenética, sobre o grupo dos insetos e o grupo dos anouros. É importante lembrar que essas questões são de anos anteriores do Enem. A primeira questão é do ano de 2017 e trata sobre sistemática filogenética. O enunciado diz o seguinte: a árvore filogenética representa uma hipótese evolutiva para a família Hominidae, na qual a sigla MA significa milhões de anos atrás. As ilustrações se apresentam da esquerda para a direita o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Considerando a filogenia representada, a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e A. Gorila e bonobo, B. Gorila e chimpanzé, C. Gorila e orangotango, D. Chimpanzé e bonobo, E. Bonobo e orangotango. A alternativa correta é a alternativa D, que diz que a maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e o chimpanzé e o bonobo. Por quê? Essa questão ela nos deu a árvore filogenética. Eu marquei ali com a seta vermelha o ancestral comum mais recente entre os seres humanos e o grupo que está mais próximo a ele. E este grupo mais próximo a ele é justamente o do chimpanzé e o bonobo, pois eles apresentam e compartilham um ancestral comum mais recente. Por isso que a maior similaridade genética é entre esses grupos. A segunda questão é do ano de 2018 e é sobre insetos, e diz o seguinte: insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, desenvolvimento completo, é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Este tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da A.
Proteção na fase de pupa, favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. B. Produção de muitos ovos, larvas e pupas, aumentando o número de adultos. C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. D. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto. E E. Utilização do mesmo alimento em todas as fases, otimizando a nutrição do organismo. A alternativa correta, que relaciona o porquê dos insetos holometálogos serem os mais numerosos, é a alternativa C, que diz que esses insetos são mais numerosos por conta da exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. E por quê? No enunciado, eles tinham dito que os insetos holometálogos são aqueles que ocupam diferentes habitats. E tá aí a resposta. Por quê? Como os insetos holometálogos, eles apresentam 4 estágios de desenvolvimento, em cada estágio de desenvolvimento vai ocupar um diferente nicho. Sendo assim, o nicho do adulto é muito diferente do nicho da larva, por exemplo. E assim acontece com o nicho do ovo e com o nicho da pupa. Se a gente pegar, por exemplo, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o mosquito da dengue. A larva dele se desenvolve num ambiente aquático, em lugares que acumulam água. E o nicho do adulto é o ar. Dessa forma, como existe a exploração de diferentes nichos durante o estágio de desenvolvimento, não vai existir a competição intraespecífica. Dessa forma, a chance de um inseto chegar ao estágio adulto é muito maior. Dessa forma, vão existir um maior número de espécies, maior número de indivíduos. A terceira questão é do ano de 2018 e fala sobre anfíbios. O enunciado diz: o sucesso adaptativo dos répteis relaciona-se, dentre outros fatores, ao surgimento de um revestimento epidérmico de queratina para a economia de água metabólica. Essa característica seria prejudicial em anfíbios, pois acarretaria problemas a. Circulatórios, em razão da limitação na força contrátil do coração tricavitário. B. Excretórios, em razão da incapacidade renal de processar níveis elevados de urina. C. Digestivos, em razão da limitação do intestino em absorver alimentos muito diluídos. D. Locomotores, em razão da incapacidade óssea de sustentar um animal mais pesado. E. Respiratórios, em razão da pequena capacidade dos pulmões de realizar trocas gasosas. No enunciado, ele fala que o sucesso adaptativo dos répteis se deu principalmente por conta da epiderme queratinizada que esses animais apresentam e por que isso seria prejudicial nos anfíbios. Bom, como eu comentei anteriormente, quando a gente estava falando de anfíbios, esses animais eles apresentam uma pele muito fina e úmida, que é por conta que a maior parte da taxa de respiração desses animais vai acontecer pela epiderme, pela respiração cutânea. Então, desta forma, se os anfíbios fossem como os répteis e tivesse a pele muito queratinizada, acarretaria em problemas no sistema respiratório, porque os anfíbios, o pulmão deles não é totalmente capaz de suprir a demanda respiratória que eles precisam ter. Então, como eu tinha comentado, a maior taxa da respiração se dá pela respiração cutânea. E é por isso, então, que se os anfíbios apresentassem uma pele queratinizada, como a dos répteis, acarretaria problemas respiratórios para esses animais. Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Divulguem ele ao máximo que puderem, com os amigos, com a família. E muito obrigada!